Olá, bem-vindos a todos a mais esse podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar o Sutta número 126 do Majjhima Nikaya, intitulado Bhumijja Sutta. Há diversas maneiras em que os suttas podem ser lidos ou estudados. Uma delas, e talvez essa seja a maneira como a maioria das pessoas encara os suttas, é como fonte de informação ou entendimento do Dhamma. Seria uma abordagem intelectual. Uma outra maneira de ler os suttas é como fonte de inspiração, levando em conta o lado emocional e que sirva como uma motivação para a prática. Esse sutta que nós vamos estudar, ele relata o diálogo entre o venerável Bhumijja e o príncipe Jayasena. E, de acordo com o comentário, o príncipe era o sobrinho do venerável Bhumijja. Então, vamos ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Rajagaha, no Bamboal, no santuário dos esquilos. Então, ao amanhecer, o venerável Bhumijja se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi até a casa do príncipe Jayasena e sentou num assento que havia sido preparado. Então, o príncipe Jayasena foi até o venerável Bhumijja e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ele sentou a um lado e disse para o venerável Bhumijja: Mestre Bhumijja, existem alguns contemplativos e brahmanes que fazem estas afirmações e possuem estas ideias. Se alguém fizer uma aspiração e viver a vida santa, será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém não fizer nenhuma aspiração e viver a vida santa, ainda assim será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém fizer e não fizer uma aspiração e viver a vida santa, ainda assim será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém nem fizer uma aspiração, nem não fizer uma aspiração e viver a vida santa, ainda assim será incapaz de obter qualquer fruto. O que o venerável mestre Bhumijja diz disso? O que ele declara? Esse é um dos tipos de entendimento incorreto descritos pelo Buda, ou seja, que não importa o que a pessoa faça, ela não tem como influenciar os resultados futuros. Em outras palavras, que o curso dos acontecimentos já está pré-determinado e independe do que a pessoa faça. Esse tipo de entendimento é a contradição direta da lei de Kama. De acordo com o Kama, todas as ações intencionais trazem consequências. Seguindo com o Sutta, eu não ouvi nem aprendi isso da boca do abençoado príncipe. Mas é possível que o abençoado dissesse isto: se alguém fizer uma aspiração e viver a vida santa sem sabedoria, será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém não fizer nenhuma aspiração e viver a vida santa sem sabedoria, ainda assim será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém fizer e não fizer uma aspiração e viver a vida santa sem sabedoria, ainda assim será incapaz de obter qualquer fruto. Se alguém nem fizer uma aspiração, nem não fizer uma aspiração, e viver a vida santa sem sabedoria, ainda assim ela será incapaz de obter qualquer fruto. No entanto, se alguém fizer uma aspiração e viver a vida santa com sabedoria, será capaz de obter algum fruto. Se alguém não fizer nenhuma aspiração e viver a vida santa com sabedoria, ainda assim será capaz de obter algum fruto.
Se alguém fizer e não fizer uma aspiração e viver a vida santa com sabedoria, ainda assim será capaz de obter algum fruto. Se alguém nem fizer uma aspiração, nem não fizer uma aspiração, e viver a vida santa com sabedoria, ainda assim será capaz de obter algum fruto. Eu não ouvi, nem aprendi isso da boca do abençoado, mas é possível que o abençoado respondesse da forma como eu declarei. Ou seja, o que o venerável Bhumidya está dizendo é que o aspecto fundamental não é ter o desejo ou aspiração, mas sim a presença ou não da sabedoria. E isso aponta para um dos ensinamentos básicos do Buda, que é a condicionalidade. Ou seja, a condição para que certas coisas aconteçam não é simplesmente desejar que elas aconteçam, mas tomar as ações necessárias para que elas aconteçam. E quais são as ações que devem ser tomadas é justamente determinado pela sabedoria. E isso lembra o símile da galinha chocando os ovos, que foi empregado pelo Buda num outro sutta. Nesse símile, os pintinhos rompem as cascas dos ovos não na dependência da vontade da galinha. Se a galinha agir de modo correto, mantendo os ovos aquecidos, os pintinhos irão romper as cascas. Já se ela não aquecer os ovos da maneira correta, mesmo que a galinha deseje, os pintinhos não irão romper as cascas. Portanto, para que os pintinhos rompam as cascas, depende da galinha fazer a coisa correta e não do seu desejo ou da sua aspiração. Continuando com o sutta. Se o professor do mestre Bhumidya afirma isso, se ele declara isso, então, com certeza, parece que o mestre do venerável Bhumidya se destaca de todos os contemplativos e brahmanes comuns. Então, o príncipe Jayasena serviu o venerável Bhumidya da sua própria tigela de arroz doce. Depois, quando o venerável Bhumidya retornou da sua ronda de esmolar alimentos, após a refeição, ele foi até o abençoado. Após cumprimentá-lo, ele sentou a um lado e relatou o que havia ocorrido, adicionando: Venerável Senhor, eu espero que ao ter sido perguntado tal questão e respondido dessa forma, eu tenha dito aquilo que foi dito pelo abençoado, e que eu não o tenha deturpado com algo contrário aos fatos. Eu espero que tenha explicado de acordo com o Dhamma, de tal modo que nada que dê margem à censura possa, de forma legítima, ser deduzido da minha declaração. O Buda responde: Com certeza, Bhumidya, ao ter sido perguntado tal questão e respondido dessa forma, você disse aquilo que foi dito por mim e não me deturpou com algo contrário aos fatos. Você explicou de acordo com o Dhamma, de tal modo que nada que dê margem à censura possa, de forma legítima, ser deduzido da sua declaração. Quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento incorreto, pensamento incorreto, linguagem incorreta, ação incorreta, modo de vida incorreto, esforço incorreto, atenção plena incorreta e concentração incorreta, se eles fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, serão incapazes de obter qualquer fruto. Se eles não fizerem nenhuma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Se eles fizerem e não fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Se eles nem fizerem uma aspiração, nem não fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Por que isso? Porque esse caminho incorreto
não é um método adequado para obter frutos. Em seguida, o Buda vai empregar alguns símiles muito simples, mas muito claros e ilustrativos, para explicar aonde ele quer chegar. E, na verdade, são esses símiles que fazem este sutta ser tão interessante e digno de nota. Então, vamos lá. Suponham que um homem precisasse de óleo, estivesse buscando óleo, perambulasse procurando por óleo, colocasse cascalho num balde, borrifasse o cascalho com água e o espremesse. Então, se ele fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ele seria incapaz de obter qualquer óleo. Se ele não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer óleo. Se ele fizesse e não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer óleo. Se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer óleo. Por que isso? Porque essa forma de agir não é um método adequado para obter óleo. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento incorreto e assim por diante até concentração incorreta, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Por que isso? Porque esse caminho incorreto não é um método adequado para obter frutos. Suponham um homem que precisasse de leite, estivesse buscando leite, perambulasse procurando por leite, agarrasse os chifres de uma vaca. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer leite. Por que isso? Porque essa forma de agir não é um método adequado para obter leite. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento incorreto e assim por diante até concentração incorreta, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Por que isso? Porque esse caminho incorreto não é um método adequado para obter frutos. Suponha um homem que precisasse de manteiga, estivesse buscando manteiga, perambulasse procurando por manteiga, despejasse água em uma desnatadeira e a desnatasse com um pau. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração, nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer manteiga. Por que isso? Porque essa forma de agir não é um método adequado para obter manteiga. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento incorreto e assim por diante até concentração incorreta, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Por que isso? Porque esse caminho incorreto não é um método adequado para obter frutos. Suponham um homem que precisasse de fogo, estivesse buscando fogo, perambulasse procurando por fogo, esfregasse 2 pedaços de madeira verde molhados. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria incapaz de obter qualquer fogo. Por que isso? Porque essa forma de agir não é um método adequado para obter fogo. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento incorreto e assim por diante até concentração incorreta, ainda assim serão incapazes de obter qualquer fruto. Por que isso? Porque esse caminho incorreto não é um método adequado para obter frutos. Quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento correto
pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, se eles fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, serão capazes de obter algum fruto. Se eles não fizerem nenhuma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Se eles fizerem e não fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Se eles nem fizerem uma aspiração, nem não fizerem uma aspiração e viverem a vida santa, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Por que isso? Porque esse caminho correto é um método adequado para obter frutos. Com base nisso que o Buda está dizendo, nós podemos lembrar de uma questão que algumas vezes surge na mente de algumas pessoas. Ou seja, se em outras tradições religiosas é possível encontrar seres iluminados. E a resposta dada pelo Buda é que quem praticar o nobre caminho óctuplo irá realizar o fruto da iluminação, quer adote o rótulo de budista ou não. Portanto, a iluminação não depende do rótulo de budista e muito menos da aspiração pela iluminação. A iluminação depende de seguir o método correto. E o método correto é o nobre caminho óctuplo. Continuando com os suttas, com os símiles. Suponham um homem que precisasse de óleo, estivesse buscando óleo, perambulasse procurando por óleo, colocasse sementes de gergelim em um balde, borrifasse o gergelim com água e o espremesse. Então, se ele fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ele seria capaz de obter algum óleo. Se ele não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter algum óleo. Se ele fizesse e não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter algum óleo. Se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter algum óleo. Por que isso? Porque essa forma de agir é um método adequado para obter óleo. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento correto, e assim por diante, até concentração correta, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Por que isso? Porque esse caminho correto é um método adequado para obter frutos. Suponham um homem que precisasse de leite, estivesse buscando leite, perambulasse procurando por leite, agarrasse o ubre de uma vaca. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter algum leite. Por que isso? Porque essa forma de agir é um método adequado para obter leite. Do mesmo modo, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam entendimento correto e assim por diante, até concentração correta, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Por que isso? Porque esse caminho correto é um método adequado para obter frutos. Suponham um homem que precisasse de manteiga, estivesse buscando manteiga, perambulasse procurando por manteiga, despejasse leite em uma desnatadeira e o desnatasse com um pau. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter alguma manteiga. Por que isso? Porque essa forma de agir é um método adequado para obter manteiga. Do mesmo modo,
quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam o entendimento correto, e assim por diante, até concentração correta, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Por que isso? Porque esse caminho correto é um método adequado para obter frutos. Suponha um homem que precisasse de fogo, estivesse buscando fogo, perambulasse procurando por fogo, esfregasse 2 pedaços de madeira secos. Então, se ele fizesse uma aspiração, se ele não fizesse uma aspiração, se ele fizesse e não fizesse uma aspiração, se ele nem fizesse uma aspiração e nem não fizesse uma aspiração e agisse de acordo, ainda assim ele seria capaz de obter algum fogo. Por que isso? Porque essa forma de agir é um método adequado para obter fogo. Da mesma forma, quaisquer contemplativos e brahmanes que possuam o entendimento correto, e assim por diante até concentração correta, ainda assim serão capazes de obter algum fruto. Por que isso? Porque esse caminho correto é um método adequado para obter frutos. Bhumidya, se esses 4 símiles lhe tivessem ocorrido com relação ao príncipe Jayasena, ele teria espontaneamente adquirido confiança em você e, tendo confiança, ele teria lhe mostrado confiança. Venerável Senhor, como poderiam esses 4 símiles ter ocorrido a mim com relação ao príncipe Jayasena, da forma como eles ocorrem ao abençoado, visto que eles são espontâneos e nunca foram ouvidos antes? Isso foi o que disse o abençoado. O venerável Bhumidya ficou satisfeito e contente com as palavras do abençoado. Em resumo, este é um sutta bastante simples, que aborda um dos ensinamentos profundos do Buda, que é a condicionalidade. Se queremos resultados, nós temos que gerar as causas necessárias para que os resultados aconteçam. Através de símiles bem simples, mas bem claros, o Buda explica que o mais importante não é ter o desejo ou a aspiração, mas sim agir do modo correto. E com o propósito de obter a libertação da mente, o modo correto de agir é seguir o nobre caminho óctuplo. Como complemento a este sutta, nós vamos estudar também o Cetakaraniya Sutta, a intenção correta, que é um sutta do Anguttara Nikaya. Então vamos ao sutta. Alguém que tenha virtude, não é necessário o pensamento intencional que a libertação da ansiedade surja em mim. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele que tem virtude surge a libertação da ansiedade. Alguém que está livre da ansiedade, não é necessário o pensamento intencional que a satisfação surja em mim. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele que está livre da ansiedade surge a satisfação. Alguém que está satisfeito, não é necessário o pensamento intencional que o êxtase surja em mim. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele que está satisfeito surge o êxtase. Alguém cujo coração está extasiado, não é necessário o pensamento intencional que meu corpo se acalme. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele cujo coração está extasiado, o corpo é acalmado. O que nós estamos vendo aqui é exatamente uma sequência da condicionalidade, ou seja, uma sequência de causas e efeitos que conduzem ao objetivo último de libertação da mente. Neste último verso, a menção ao corpo se acalmar, nós devemos também entender que isso inclui todos os sentidos, ou seja, o que está se falando aqui no sutta é que os sentidos se acalmam, ou seja, que os sentidos perdem o interesse pelo estímulo sensorial. Continuando com o sutta, alguém cujo corpo está calmo, não é necessário o pensamento intencional que eu sinta a felicidade. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele cujo corpo está calmo, sente felicidade.
essa felicidade que é descrita aqui é uma felicidade que tem origem puramente na mente. Ou seja, o corpo está calmo, os sentidos estão acalmados, não existe o estímulo sensorial e essa felicidade tem origem exclusivamente na mente. Alguém que sente felicidade, não é necessário o pensamento intencional, que a minha mente fique concentrada. É uma lei da natureza, bicos, que naquele que sente felicidade, a mente se concentra. Ou seja, como nós estamos vendo, a concentração ou a aquietação da mente, ou Impali Samadhi, não surge na dependência de fazer mais esforço, ou de focar mais a mente, ou de ter mais vontade. Mas a condição essencial para aquietar a mente, ou para o Samadhi, é justamente a felicidade. É estar bem e satisfeito com aquilo que estivesse apresentando no momento presente na meditação. E é muito importante lembrar disso. Continuando com o Sutta, alguém com a mente concentrada, não é necessário o pensamento intencional que eu conheça e veja as coisas como elas na verdade são. É uma lei da natureza, bicos, que uma mente concentrada conhece e vê as coisas como elas na verdade são. Este também é um verso bastante importante, porque indica que a condição para ver com clareza a realidade das coisas é justamente a mente concentrada. Ou seja, uma mente sem concentração é incapaz de ver a realidade das coisas. Continuando com o Sutta, alguém que conhece e vê as coisas como elas na verdade são, não é necessário o pensamento intencional, que eu experimente o desencantamento e o desapego. É uma lei da natureza, bicos, que aquele que vê as coisas como elas na verdade são, experimenta o desencantamento e o desapego. Alguém que experimenta o desencantamento e o desapego, não é necessário o pensamento intencional, que eu realize o conhecimento e visão da libertação. É uma lei da natureza, bicos, que aquele que experimenta o desencantamento e desapego realiza o conhecimento e visão da libertação. Portanto, bicos, o desencantamento e desapego possuem o conhecimento e visão da libertação como seu benefício e recompensa. Conhecer e ver as coisas como elas na verdade são possui o desencantamento e desapego como seu benefício e recompensa. A concentração possui conhecer e ver as coisas como elas na verdade são como seu benefício e recompensa. Sentir felicidade possui a concentração como seu benefício e recompensa. O corpo calmo possui sentir felicidade como seu benefício e recompensa. O coração extasiado possui o corpo calmo como seu benefício e recompensa. A satisfação possui o êxtase como seu benefício e recompensa. Estar livre da ansiedade possui a satisfação como seu benefício e recompensa. A conduta com virtude tem a libertação da ansiedade como seu benefício e recompensa. Assim, bicos, as qualidades que precedem fluem para as qualidades que sucedem. As qualidades que sucedem conduzem à perfeição as qualidades que precedem, para cruzar desta margem para a outra margem. Esta ilustração de cruzar desta margem para outra margem também aparece em muitos outros suttas, e seria cruzar desta margem de samsara para outra margem de nibbana. Então, como nós vimos nesta sequência, mais uma vez se enfatiza que são as causas corretas que conduzem ao resultado desejado, e não simplesmente a intenção ou a vontade de que as coisas sejam de uma certa forma. E aqui nós terminamos o podcast e muito obrigado a todos.